acho que desafios aí que você já passou aí, construindo features aí com acessibilidade aí, algumas coisas interessantes, complexas que você acabou resolvendo. Pô, eu lembro de features que você fez aqui no iFood aqui, que são legais aí também, de acessibilidade lá, principalmente na parte ali de criação de lista de compras ali dentro de mercados e tal. Nossa, isso Aí foi você uma teve bastante loucura. desafio legal ali. É... você quer trazer aí uma experiência? Eu acho que seria interessante para quem está ouvindo. Pô, a gente basicamente evangelizou aqui a acessibilidade, está obrigando aqui as pessoas a usarem, sim, por favor, usem. Mas aí, vamos compartilhar alguma experiência aqui com a galera aqui. Claro, claro. Se você já mexeu no iFood, tem o fluxo de criar lista de compras lá dentro de um mercado, né? E eu lembro que exatamente quando a gente começou a fazer esse cara, eu sentei assim, pensei comigo mesmo espiritualmente, falei, não, esse cara vai sair bravo em acessibilidade, a gente vai usar de exemplo para trocar ideia com a galera depois e ver o que vai acontecer. E conforme a gente foi conversando e entendendo melhor os fluxos que vinham do pessoal de design, tinham alguns desafios que eram muito legais, sabe? Uma das coisas que eu acho que são parte das coisas mais difíceis de resolver quando a gente está falando de voiceover é quando a gente tem muita ação dentro de um mesmo componente. E uma das coisas que a gente tinha em lista de compras era uma célulazinha pequenininha que tinha o nome da sua lista, três pontinhos ali, aquele botãozinho de kebab, de editar, Sim. e um aplicar lista na sacola. Só que, beleza, parece muito simples. A gente vai focar só na célula, e quando a gente clica, ele executa alguma coisa. Ah, mas calma lá. E os três pontinhos ali, o que nós faz? E quando você clicava nesse cara, ele mostrava mais duas ações, que era editar e deletar a sua lista. Então, dentro da mesma célula, a gente conseguia aplicar, deletar e selecionar uma lista de compras. Aí você já para assim, respira, fica, meu Deus do céu, como é que eu vou resolver esse cara? E dentro do VoiceOver tem uma propriedade que são Custom Actions, que eu não conhecia até esse momento quando a gente foi fazer esse cara. Custom Actions são literalmente a gente consegue passar selectors para esse cara para ele executar ações diferentes. Então, o comportamento de quando ele estava usando o VoiceOver nessa célula era um pouco diferente do comportamento visual. Você não conseguia efetivamente clicar no botãozinho de mais ali, de os três pontinhos para editar. Mas quando você foca nesse cara, ele fala para você que é um accessibility trait, que ele fala que ele tem ações customizáveis. E quando um elemento tem essas ações customizáveis, você pode dar um swipe para cima e para baixo para editar qual ação vai ser executada quando você der o duplo clique para ativar. Então, beleza. Aí você seleciona a célula, a ação principal é aplicar na sacola. Aí ele vai falar o nome da lista, aplicar na sacola. Ações disponíveis. E se você der o swipe, a próxima ação é editar sua lista e a última ação é deletar a lista. É uma lista circular, então você consegue dar swipe em qualquer direção e ele vai executar esse cara. Então, esse é um exemplo que para mim foi muito bom, porque, cara, a gente agrupou uma complexidade tão grande numa maneira muito simples para o usuário, sabe? Consegui trazer bastante coisa ali na hora de pegar simplificar bem o fluxo mesmo. Porque às vezes não é muito óbvio que a gente tem essa informação, sabe? Se você não conhece Custom Actions, se eu não conhecesse, eu ia tentar fazer ele focar no botão. Aí tem uma animação ainda que a célula vira para mostrar os botões atrás. Nossa, esse é o caos na Terra para tentar fazer esse cara focar ali e tal. E dentro do fluxo de lista de compras também tem um carinha onde você consegue pesquisar os seus itens e ele tem um bottom sheet que ele expande e mostra os itens que você já tem na lista. Quando você está usando normalmente, você pode só clicar no bottom sheet embaixo, né? Ele expande aqui e esconde a pesquisa atrás. Nossa, esse daí também me deu um suador na hora de fazer, porque começou a ficar complicado. Porque o que acontece? Já tem várias coisas aí. A gente tem duas view controllers que existem uma em conjunto com a outra. Quando você Sim. tem na sua hierarquia de views alguma coisa que aparece por cima da outra, se você já mexer um pouco com o VoiceOver, você vai ver que ele não gosta muito de focar nas coisas por cima. Ele costuma ficar nas views de trás, aí tá o conteúdo mostrando em cima, ele não foca nesse cara, o que que acontece. Então a gente teve que sair com bolar algumas soluções para conseguir melhorar esse carinha também. A primeira coisa que a gente fez foi que, pô, eu não consigo clicar no fundo da tela para subir o meu bottom sheet. A gente usou o Magic Tap, que é um gesto a mais que a gente tem na tela, que você clica duas vezes com dois dedos. E quando você usava o Magic Tap, ele expandia o bottom sheet ou ele contraía se ele tivesse expandido. E a gente falava isso para o usuário num Accessibility Hint também. Então, beleza, uma parte já estava resolvida. Ó, a gente tem um gesto novo que a gente consegue fazer essa mesma interação que a gente consegue fazer clicando aqui embaixo desse cara. E o outro problema era quando o bottom sheet estava expandido, a gente quer que o conteúdo foque no bottom sheet. Não é para ler o cara que está atrás, é para ler o cara que está na frente.
E tem uma outra propriedade que a gente consegue colocar, que é Accessibility View is Model, ou View is Model, não lembro agora exatamente, é alguma dessas duas, assim, que a gente fala que quando ele está focado nessa tela, é para ignorar todo o resto do conteúdo. Então esse controller que vinha por cima, a gente, quando ele estava expandido, a gente colocava essa propriedade para true, e quando ele estava fechado, a gente jogava essa propriedade para false. Que assim a gente conseguia garantir que ele ia focar só nele quando ele estava exibido, e ia focar no conteúdo atrás quando ele estava contraído. Então, essas são as complicações que às vezes a gente tem que fazer, sabe? Foge um pouco do escopo do dia a dia de simplesmente montar células e tudo mais. A gente realmente precisou parar e pensar um pouquinho de como que ia funcionar o comportamento desse cara. Porque, pô, a gente tem um cara que expande, depende de animação. Animações visuais não fazem sentido quando a gente tá falando de voice-over, sabe? A gente tem que Sim. entender esse carinha também. E eu acho que esse foi um dos tempos mais legais que a gente fez, que eu fiz a nível de acessibilidade, sabe? Porque a gente conseguiu colocar vários conceitos em várias partes para conseguir resolver uns problemas. Inclusive, tem um artigo que estava postado no blog do iFood sobre esse cara em particular, que a gente mostrava um pouquinho como que a gente mexeu ali na acessibilidade, como que a gente colocou uns traits e tal. Era bem bacana. Muito louco. Show, vou deixar. Não tem. Esse artigo do Gil é bem detalhado. Se você não leu ainda o blog do iFood lá no Medium, lá tem bastante artigos lá bem interessantes sobre o projeto iOS específico. Tem outras sobre outros temas aqui dentro do iFood, como produto, design e blá blá blá. E mais sobre engenharia tem bastante coisa lá também. Inclusive, esse artigo do Gil ele é bem completo lá, mas vou deixar aqui no link da descrição.